começar a gravar. Ok. Aí botei para gravar. Obrigado por ter avisado, tá? Me avisa mesmo, que se eu esqueço, entendeu? Aí, o livro que eu uso é esse aqui, tá? Projeto de Máquinas, uma abordagem integrada. Eu até consegui ele. Vocês conseguiram esse livro? Vocês têm? Eu tenho ele Eu em papel e consegui, digital. professor. Hã? Eu consegui tranquilo. Se alguém quiser a turma aí, é só falar que a gente manda o link lá do Conseguiu, PDF beleza. também. Eu tenho ele em papel e tem em digital. Ótimo. É que eu estou seguindo. Deixa eu plotar a minha aula aqui. Então, cargas de fadiga, a aula de hoje, tá? Cargas de fadiga, a referência é capítulo 6 do livro do Projeto de Máquinas do Norton, e também capítulo 6 do livro Projeto de Engenharia Mecânica esses autores aqui, ó, R.G. Dinas e Nisbet. Professor, As cargas de... Hã? professor, aproveitando que o senhor está para começar ainda para atrasar o final da aula para já tocar, teria como, sobre a questão da data da prova, teria como a gente conversar rapidinho sobre isso? Aproveitando que já chegou o marido da turma. Pode falar assim, qual seria as sugestões aí? Deixa eu pegar o negócio para anotar aqui. Pode Tranquilo. falar. É que eu estava falando até com o pessoal da turma, muita gente fazem as três matérias que o senhor dá, né? Que é elementos, mecanismos e manutenção. Aí eu queria ver com a turma e com você também se não teria como mudar a data da prova de elementos para o dia 12. Ela está no dia 11, no mesmo dia que mecanismo, se eu não me engano. Aí eu queria ver com a turma se todo mundo concordaria em passar ela para o dia 12 ou, não sei, próxima semana. Eu ia ver com o pessoal de manutenção também, né? Mas aí na hora de manutenção a gente conversa sobre manutenção. Sobre elementos, todo mundo concordar e passar para o próximo dia ou para a próxima semana. No próximo dia, para mim, já seria mais tranquilo, né? Porque mecanismos e elementos são as matérias importantes para estudar e tal. Por mim Aí, não tem problema, né? Eu marquei 2 provas, a gente está então com tempo aí ainda bom para marcar, entendeu? Então estamos da quarta semana do período, do semestre, né? Então dá para sim. remarcar sim. Se todo mundo aí, se o pessoal achar que sim, pode remarcar, entendeu? Não tem problema não. Eu pensei para o dia 12, que era no outro dia, né? Aí tem que ver se... Fala aí alguém no chat, se alguém é contra, se não pode. Por mim também é melhor, porque eu também faço essas 3 matérias, então fica mais tranquilo. Por mim, tanto faz ser ou no próximo dia, ou na próxima aula, na semana, para mim, tudo bem. Eu preferiria que fosse na outra semana, se ser do dia 12. Então vamos marcar para semana então? Pode ser. Por mim, pode ser. Por mim também. No caso, Então, ficaria para o dia ok. 25, Uma então, né, prova de... professor? Hã? Então, ficaria para Foi? o dia 25, certo? Aham, dia 25, né? Tudo bem. 25, então, a primeira prova. Ok. Quando eu marquei, eu tentei espaçar ali as provas igualmente, e acabou ficando... Eu até acabei esquecendo que tem gente que faz as mesmas disciplinas aí, né? Porque tem períodos diferentes, mas na engenharia é assim mesmo. Na engenharia você pega gente fazendo várias matérias, né, de vários períodos diferentes. Então, o que eu estou dando as matérias é essa aqui é do 7º, né? Mecanismo do 5º. Eu tô com cada período uma matéria diferente. Eu estou com termodinâmica do 3º, mecanismo do 5º, elementos de máquinas 2 do 7º, e manutenção acho que é do 9º. Então, tudo... Deixa eu... Tem Mec Flu ainda, não tem, professor, que o senhor vai dar? Hein? Tem mecânica dos fluidos ainda, né, que você vai pegar? Eu vou pegar. Mecânica do fluido, acho que é 3º período também, né? Não acho que é... Tá saindo... Jurassic tá saindo, né? Da mecânica dos fluidos. Isso. Aí vai bater para mim também essa aí.
Então, deixa eu marcar aqui, dia 25/8, deixa eu anotar no chat também. Prova remarcada para dia 25. Vocês já olharam, eu não olhei no calendário, não. Tá no dia de aula mesmo, né? Vocês olharam aí? É 25/8? É 25/8. Eu tô olhando pelo calendário que você disponibilizou, professor. Ok. Deixa eu dar uma conferida. Elementos de máquina, 25/8. Aula 18 vai ser. Deixa eu colocar aqui, ó. Semana seguinte. Aí, semana Professor, o seguinte. senhor tinha marcado um exercício avaliativo para esse dia também. Aí, no caso, teria que... Mudaria também, no caso. Tá, aham. Eu altero também. Show. Eu tinha marcado o exercício avaliativo para o dia 25. Isso, tá marcando aqui. Ok, eu jogo um pouco para frente, então. Ok, Show. jogo na semana para frente. Tudo bem. Vamos lá, então. Deixa eu apresentar minha tela de novo. Na minha tela já está apresentada, não tirei não, vocês estão vendo aí, né? Então, cargas de fadiga. Carregamento em máquinas rotativas. As cargas de fadiga, gente, desde que você tem as cargas, algo em movimento, né, que está com um determinado carregamento, você tem cargas cíclicas aí, nas máquinas. Então, isso é um assunto interessante para o engenheiro mecânico, porque o engenheiro mecânico, não que ele também projeta coisas estáticas, né, mas o foco do engenheiro mecânico são as máquinas. E as máquinas, você tem movimento, tem peças rotativas, as peças rotativas têm carregamento cíclico. A aula passada a gente falou aí como é que se dá o processo de ruptura por fadiga. Ele começa, a fadiga, ela é uma característica de rompimento com a carga sem que se atinja o limite de ruptura do material, ok? Muitas vezes nem mesmo o limite de escoamento do material é atingido na questão, isso no cálculo teórico. Você tem uma carga carregada, você tem, por exemplo, uma peça tracionada, certo? Aí no diagrama lá, tensão, deformação, você tem o limite elástico no início, depois você atinge o limite de elasticidade, o limite elástico do material, você passa a ter deformação plástica. Os projetos de componentes mecânicos, eles são feitos para trabalhar dentro do regime elástico, ou seja, sem que se atinja o limite, a deformação plástica, ok? Os projetos são assim, né? Porém, ainda assim, eu falei na anterior, o escoamento, a deformação elástica, ela é atingida. Deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte, o que é fadiga. A fadiga é o seguinte, mesmo você carregando, mesmo você fazendo projeto para que a peça trabalhe dentro do limite elástico, sem atingir a deformação plástica, mesmo assim ocorre em pontos de concentração de tensões, ou mesmo se não houver concentração de tensões, se não houver pontos geométricos de concentração de tensões, existem defeitos, esses defeitos podem ser vazios, ou inclusões, né, que seriam algo que está fora do lugar ali na rede cristalina. E isso aí gera essa microtrinca, ela vai evoluindo, ela vai crescendo com o carregamento cíclico. Vai tendo outras deformações plásticas, ela vai crescendo até se romper,
certo? Até levar a ruptura. Deixa eu... Vocês estão vendo a minha imagem agora? Então, responde aí, tá? No caso, tá aparecendo você, professor. Hã? Para mim, tá aparecendo só a sua Que foi, câmera, não tá Matheus? aparecendo a apresentação, não. Tá. Ok. Não é isso mesmo que eu queria agora mostrar para vocês. Olha só, o que é o regime, o que é a fadiga? Veja bem. Isso aqui é um fio, certo? Um cabo de energia elétrica, um cabo de cobre, certo? Incapaz. O que acontece? Ó, se você ficar... olha só, se eu fizer esse movimento aqui, eu não... O que é a deformação plástica e elástica? Ó, se eu fizer esse movimento aqui é a deformação elástica. Ó, quando eu peguei meu dedo e fiz uma força aqui na extremidade do cabo, certo? Quando eu solto, ele retorna para a posição dele. Ok? Tudo bem? Ó, olha só, quando eu faço uma força com o dedo, ele deforma, não é isso? Ó, presta atenção, ele deforma um pouco, certo? Ele está deformando. Porém, quando eu tiro essa força, ele retorna para a posição original. Então, essa é a deformação. Ó, toda vez que eu faço o carregamento e aplico a força, ele deforma. Quando eu retiro a força, ele retorna para a posição original. Isso é a deformação elástica, né, que segue a lei de Hooke. Força é igual constante vezes a distância, ou a tensão é igual ao modo de elasticidade E vezes a deformação, ok? Vocês aprenderam lá em mecânica dos materiais. Porém, se eu aplicar uma força maior, eu vou aumentando a força, mesmo assim ele tá retornando. Tá vendo? Agora eu apliquei uma força maior, ele não retornou mais para a posição original. Ok? Houve uma deformação plástica. Agora presta atenção, se eu fizer esse movimento aqui, ó, essa é uma deformação plástica, ok? Não é elástica, ó, eu carrego, quando eu solto, ele fica nessa posição. Então, houve uma deformação plástica ou deformação permanente, ok? Certo? Mas eu pergunto para vocês, eu atingi, quando eu faço quando eu aplico essa força, eu atingi o limite de elasticidade, eu ultrapassei o limite de elasticidade do material, certo? Mas eu não atingi o limite de ruptura, concorda? Porque o limite de ruptura, como o próprio nome diz, é quando o material se rompe. Agora eu faço isso aqui, ó, eu vou fazendo esse movimento aqui. Não atingi o limite de ruptura, certo? Ó. Não atingiu a ruptura. Mas se eu for repetindo isso aqui muitas vezes, ó, se eu for repetindo muitas vezes, ó, o que aconteceu? Ele partiu, aqui ele já partiu, tá? Ele só está seguro no plástico, mas o cobre já partiu aqui, ó. Tá vendo? Partiu. Essa quebra foi por fadiga. Por que foi por fadiga? Porque quando eu fiz esse movimento assim, eu não atingi o limite de ruptura dele. Eu ultrapassei o limite de escoamento do material. Porém, quando eu apliquei carga cíclica, que eu fui, ó, quando eu faço esse movimento para cá, uma parte do cabo está sob tração e a outra parte está sob compressão. Quando eu inverto, quando eu faço a inversão do movimento, a parte que estava sob compressão, ela passa a ser tracionada, e essa parte daqui que estava sob tração, ela passa a ser comprimida. Então, eu tenho, ao fazer isso aqui, certo?
uma parte é tensionada e a outra comprimida. Depois aquela que era comprimida passa a ser tensionada, tracionada, e a que era tracionada passa a ser comprimida. Então, eu tenho um ciclo de tração e compressão. Quando eu vou fazendo isso, esse ciclo de tração e compressão, vai fazendo se repetindo, até que o material passa a se romper. Sendo que eu não atingi, a força que eu apliquei, ela não atingiu o limite de ruptura do material, certo? Porém, microscopicamente, devido a algum defeito ali no interior do material, a rede cristalina ela não é perfeita. Vocês já deve ter feito, quem está no 7º período, né, já deve ter feito as matérias de materiais. A primeira matéria de material é lá no terceiro período, né? Terceiro período você já vê Engenharia e Ciências dos Materiais, que é aquele livro do Callister, que o professor costuma adotar. Ele fala sobre as rede cristalina. E devido a não ser perfeita a rede cristalina, você ter defeitos ali, tanto de vazios atômicos como de inclusões, aquilo ali serve é um ponto onde você tem uma tensão acima das tensões vizinhas daquele ponto, certo? E aí, naquele ponto, mesmo trabalhando abaixo, nesse caso aqui, gente, eu apliquei uma força que excedeu o limite de escoamento do material, certo? Porque houve uma deformação plástica, deformação permanente. Aí, ele foi até atingir o limite, até que se rompeu. No caso de uma peça, numa máquina, ela não chega nem a tensão aplicada não é nem para não serviria nem para atingir o limite de escoamento. Mesmo assim, seria para trabalhar no regime elástico. Mesmo assim, ela pontualmente ela ultrapassa o limite de elasticidade. Aí, naqueles defeitos cristalinos ali, gera uma microtrinca, essa microtrinca ela vai progredindo, até que se leva até a falha por fadiga, que é o crescimento da trinca. Então, a gente vai ver aqui alguns tipos de cargas. Ó, carregamento em máquinas rotativas. As funções típicas de tensão-tempo, experimentadas por máquinas rotativas, podem ser modeladas conforme mostra a figura 1, que eu vou falar daqui a pouco, que as ilustra como ondas senoidais. A figura senoidal é na forma de seno, certo? Seno ou cosseno, né? A figura 1A representa o caso de tensão alternada, na qual o valor médio é zero. A figura 1B representa o caso de tensão repetida, na qual a forma da onda varia de zero a um máximo, com o valor médio igual à componente alternada. E a figura 1C tem o terceiro caso, que é a tensão pulsante, na qual todos os componentes têm valor diferente de zero. Então, qualquer um dos tipos de ondas citados pode ser caracterizado por meio de dois parâmetros, componente média e alternada, valores máximos e mínimos, ou por meio da razão desses valores. Então, eu tenho aqui a figura 1A, 1B e 1C. A 1A é tensão esforço alternado. A tensão alternada é a ideia de elétrica, né? Tensão alternada é tensão contínua. Lá tem corrente alternada e corrente contínua, né? Corrente e tensão, né? Então, aqui eu tenho alternada, esforço repetido e esforço pulsante. Nesse primeiro caso aqui... Oi. Tem como você compartilhar a sua tela? Do slide? Você já está nele? Tá. Eu acho que ele estava compartilhado. Obrigado. Pô. Nada. Ok. É difícil a cabeça acompanhar tudo isso. Então, acontece. Valeu, Bianca. Nada. Então, vocês podem ir falando mesmo, tá? Às vezes eu me perco aqui nessas modernidades aí.
Então, nessas tecnologias. Então, vamos lá, a figura em cima que é a carregamento alternado, letra B aqui, o carregamento, e letra C, o carregamento pulsante. O que é cada um desses? Ó, no carregamento alternado, eu tenho uma tensão positiva, ela atinge a tensão zero e vai para uma tensão negativa, tá vendo? Um ponto máximo para tensão negativa. Tensão, para caso de tensão, a tensão positiva é tração, e assim como vocês estudaram na mecânica dos materiais. E a tensão negativa é de compressão. Então, a tensão aqui atinge um ponto máximo, passa por zero, a tensão passa por zero, e atinge uma compressão máxima. Aí depois, vai alternando. Tensão zero, tensão de tração máxima, zero, tensão de compressão máxima. Aí eu tenho aqui esse sigma A aqui, que é a tensão máxima que foi atingida, certo? Positiva. Esse delta sigma é a diferença entre a tensão máxima e a tensão mínima. Ok? Repare que aí, no esforço repetido, eu tenho aqui é diferente. A tensão ela atinge um ponto de tração máximo ou de compressão, né? Poderia ser também de compressão máximo. O importante é que ela não muda de sinal. Ela vai a um valor máximo, atinge o zero, vai para um valor máximo, atinge o zero de novo, vai alternando dessa forma, ok? E a tensão pulsante, ela fica sempre positiva, ela não atinge nem zero e nem negativo. É sempre positivo, mas porém ela tem um valor alto aqui, positivo, e um valor baixo, também positivo, fica oscilando em torno de um valor positivo, ou poderia ser em torno de um valor negativo, aqui também de compressão. Então, esse é o pulsante. O que seria de exemplo de carregamento disso aqui? A tensão alternada seria num eixo. Por exemplo, a tensão alternada, carregamento alternado seria num eixo. Olha só, aqui, nesse eixo, tem um motor aqui, um eixo suspenso. Esse é um equipamento para um ensaio de fadiga. Você tem aqui um eixo. Esse eixo, ele é afinado aqui justamente para ser um corpo de prova. Tá? Isso aqui não é um carregamento da forma que ele trabalha na máquina. Na máquina, o eixo, normalmente, ele tem a seção constante, o diâmetro constante. Isso aqui, como um corpo de prova, ele tem uma área diminuída aqui, da área de seção reta diminuída, justamente para que a falha ocorra nesse ponto, controlado, ok? Aí, num teste de tração, num teste de fadiga, desculpa, você coloca um peso aqui um peso ou uma carga aqui na extremidade do eixo e bota ele para girar. Uma rotação aqui, certo? Bota para girar. E aí, o que acontece? Imagina a posição que ele está aqui, eu vou ter essa parte superior do eixo está submetida a tração. Concorda? Se você tem uma carga aqui na ponta do eixo, então essa parte superior do eixo vai estar submetida à tração e a parte inferior do eixo está submetida à compressão. Com isso, eu tenho uma flexão no eixo, né? Isso está submetido à flexão. Ok? Quando esse eixo gira 180 graus, aí inverte o carregamento. Aquela parte que estava 180 graus é a parte que estava aqui, a parte do eixo que estava voltada para cima, passa para baixo, e a que estava para baixo, ela vem para a posição superior. Com isso, vai inverter. Aquela parte que estava submetida à compressão passa a ser tracionada, e a parte que estava tracionada passa a ser comprimida. Ok? Com isso, você tem um esforço repetitivo desse tipo aqui, alternado. Tá vendo? Ele atinge o ponto máximo de tração, passa por uma tensão zero, quando ele gira 90 graus, aí quando atinge 180 graus de giro, ele passa por uma tração
um determinado ponto no eixo, vai passar por uma compressão, na verdade, uma compressão máxima. E aí vai, compressão, zero tração, compressão, zero tração. Então, essa é um carregamento alternado. O que seria um carregamento repetitivo na máquina? Carregamento repetitivo seria o caso de um rolamento. No caso de um rolamento, como que você tem aqui? Você tem uma esfera do rolamento, tem um rolamento tipo esfera e um rolamento com cilindros, não é isso? Então, veja bem, você tem um eixo aqui, um eixo, e tem os apoios dele, né, nos bancais de rolamento aqui, que são os apoios nas extremidades. Quando você coloca uma carga aqui no centro desse eixo, eu vou ter para... Quando você faz lá o diagrama de corpo livre, você vai ter uma carga aqui sobre o eixo, uma carga radial, na direção, no sentido apontando para baixo. Isso vai me dar uma carga nos apoios, uma carga apontando para cima aqui. Aqui, para exemplificar, tem um rolamento de esferas aqui no lado direito, um rolamento de cilindros ou de rolos na parte esquerda. A parte direita é esfera, a parte esquerda é rolos. Então, eu vou ter uma carga apontando para cima aqui. Essa esfera, ou esse rolo, esse cilindro, ele vai estar sob compressão, não é isso? Só que é o seguinte, essa face, a face do rolo, que está em contato com essa parte superior aqui, com a pista do rolamento, isso aqui é pista, né, do rolamento, que é a pista externa, a pista interna, até aqui, ó, o anel, na verdade, o anel externo, a pista, essa face interna aqui desse anel. Aqui é o anel externo, o anel interno, que é essa parte aqui, a gaiola, que é essa parte que segura as esferas, que prende as esferas, né? E a esfera aqui, que fica aqui dentro da gaiola. A parte a linha aqui do rolo, que está em contato com o anel externo, e também com o anel interno, está submetido a um esforço, e com isso ela está sob compressão, certo? Porém, esse ponto aqui do rolo, que está a 90 graus, a 90 graus da parte que está em contato com o anel, ela não está com esforço nenhum. Ela está com carregamento zero. Então, quando os rolos do rolamento ele gira, ele vai estar um ponto, se você pegar um ponto aqui do rolo, ora ele vai estar com carregamento de compressão máximo e ora vai estar com zero, certo? A esfera também, a esfera aqui, o ponto da esfera que está em contato com o anel do rolamento, ele está sob compressão, tanto contato com o anel externo e o anel interno, vai estar sob compressão. Esse ponto da esfera, que está a 90 graus aqui de giro aqui, né, do ponto em contato, ele vai estar com carga zero. E os pontos intermediários aqui vão estar com carga intermediária, certo? Então, o carregamento de um rolamento, ele é desse tipo aqui, ó, ele atinge uma compressão, uma tensão máxima, no caso ali de compressão, atinge zero. Então, ele fica oscilando entre zero e um ponto máximo. Entre zero e um ponto máximo. A carga pulsante é uma outra carga que você tem, ela oscila em torno de um valor fixo aqui de tensão, ok? Pode ser de tração ou pode ser de compressão. Ela não atinge zero, nem alterna o valor dela. Com isso, eu tenho as seguintes definições aqui. Eu tenho o intervalo de tensões, que é o delta sigma, que é calculado como sendo sigma máxima sobre sigma mínimo. Que é isso aqui, ó, sigma máxima, esse delta sigma.
sigma máximo sobre sigma mínimo, menos sigma mínimo, né? A amplitude da variação da tensão, que é o sigma A, representado pelo sigma A, ou componente alternada, é calculado como se o sigma, a tensão máxima menos a tensão mínima dividido por 2. Certo? Que seria, na figura, esse valor aqui, ó, sigma A, esse valor, sigma A que é apontado no caso de carregamento repetido, e esse aqui, no caso do carregamento pulsante. Tem ainda a tensão média. Tem ainda a tensão média, que é pela sigma M, que é calculado como sendo sigma máximo mais sigma mínimo, tensão máxima mais tensão mínima, dividido por 2. Existe também a razão de tensão e a razão de amplitude. A razão de tensão e a razão de amplitude está aqui, ó, a razão de tensão é tensão mínima sobre tensão máxima. Certo? E a razão de amplitude é igual ao sigma A sobre o sigma médio. Então, tem essas 5 variáveis aí definidas, né? O intervalo de tensão, a amplitude, a tensão média e a razão de tensão e a amplitude de tensão. Ok? Quando a tensão é alternada, a razão de tensão ela é menos 1 e a razão de amplitude é infinita. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, mostrar para vocês. Quando a tensão é repetida, o R é igual a 0 e o A é igual a 1. Tem um exemplo ali que eu vou mostrar para vocês. Quando as tensões máxima e mínima têm o mesmo sinal, como na figura 1C, que é o caso pulsante, né? Tanto R quanto A são positivos e R fica entre 0 e 1. Esses padrões de variações da carga podem resultar da aplicação de tensões de flexão, de torção. Pode ser de tensão de flexão, tensão de torção, tensão normal, né? Ou de combinação dessas tensões, dessas solicitações. Nesse caso aqui, por exemplo, do eixo, eu tenho um carregamento de flexão. Aqui, certo? O eixo, nesse caso aqui, ele tá carregado a flexão. Se ele tiver velocidade constante, ele vai estar com flexão. Se ele tiver com velocidade, se ele tiver no momento que ele está em aceleração, ele também tem carregamento de torção, certo? Por exemplo, se eu quiser fazer um ensaio de fadiga, de tração, aí você gira com velocidade constante aqui, você vai ter tração, de flexão, né? O eixo com carregamento de flexão. Se você acelerar e desacelerar esse eixo o tempo todo, você vai ter flexão, devido a essa carga aqui, tem flexão, e também vai ter torção, que para acelerar e desacelerar, o eixo vai estar carregado vai ter o carregamento de torção no eixo, ok? Aqui está o ensaio de fadiga, como que é feito, né? Aqui já seria o eixo romper, aqui o eixo sem se romper, e aqui o eixo após rompido. Você coloca aqui um motor, o corpo de prova, que seria o eixo, com essa parte mais afinada aqui, com a redução da área da seção reta aqui, e articula essa peça aqui, articula aqui também, e coloca uma carga aqui. E com essa carga, você pode controlar, por exemplo, quanto de flexão você quer colocar aqui, nesse caso, entendeu? E aí você põe para girar e vai contando o número de ciclos. Coloca o motor para girar e bota um contador de giro nesse motor, ok? Igual o automóvel tem lá um contador de giro, né? Marca o RPM lá do motor. Você bota um contador de giro aí para marcar o RPM do motor.
com RPM aqui e marcando o tempo, você vai marcar qual o número de ciclos que houve aqui para se romper. E nesse teste, você vê então aí qual foi com quantos ciclos que houve o rompimento por fadiga, ok? Por exemplo, se você colocar essa carga aqui e deixa o eixo sem girar, ele não se rompe. Então, significa que você não atingiu o limite de ruptura. E nem há uma deformação elástica, né? Se você deixar se você carregar o eixo e deixa o motor sem girar com essa carga, com uma determinada carga aqui, aí você vê, antes de girar para fazer o teste de fadiga, se você deixar ele aqui sem girar, ele vai ficar infinitamente, vai ficar um tempo infinito e não vai se romper, certo? Então, não foi atingido o limite de ruptura e nem o limite de escoamento, porque não vai haver deformação plástica no eixo. Quando você coloca para girar, depois de um determinado número de ciclo, há um rompimento. Mesmo sem haver uma deformação plástica macroscópica aqui, mesmo se você colocar uma câmera aqui e ficar observando, você não observa uma deformação plástica no eixo. Observa uma ruptura, como uma ruptura num material frágil, certo? Até a característica dela é a ruptura de material frágil. Então, esse é o teste feito por fadiga. Okay? Você vai ver um gráfico como esse aqui. Nesse gráfico aqui, o que acontece? Por exemplo, se você, esse gráfico aqui na abscissa, já está a tensão normalizada, né? É o limite de fadiga, o S é de estresse, né, que é de tensão, o F que é de fadiga. Então, é o limite de fadiga pela limite de ruptura, ou o sigma último, né? A tensão última de carregamento. Aqui. O que acontece aí? Se eu tiver uma rotação bem pequena, o eixo vai se romper com o limite de ruptura dele mesmo, certo? Aí, se você for aumentando o giro, a quantidade de giro, olha o que acontece aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, a ruptura aconteceu com 10 a quartas giros, 10 a quartas ciclos de carregamento, certo? 10 a quartas ciclos, ou seja, 10.000 ciclos. Então, para esse caso aqui, ó, ocorreu 10.000 ciclos, ele se rompeu com qual tensão? A tensão aqui é 80% da tensão de ruptura, aqui é 90%, então aqui é aproximadamente 96% da tensão de ruptura, com 10.000 ciclos. Aí com 100.000 ciclos, esse material aqui, ele se rompe com 75% do limite de ruptura. E aí vai passando. Com 1 milhão de ciclos, tá vendo? Aqui nesse caso, ele se rompeu com 65% aproximadamente do limite de ruptura. Agora, com 4 milhões, esse aqui é 4 milhões, a escala aqui é logarítmica, aqui é 4 milhões, né? 10 a 6, esse aqui é 1 milhão, aqui seria 4 milhões. Com 4 milhões, esse caso aqui, houve um rompimento com 60% do limite de ruptura. E observe que a partir de 4 milhões, não diminuiu mais o limite, a tensão em que o material se rompe, tá vendo? Se ele chegar até 4 milhões aqui, ó, chegou 4 milhões sem se romper com essa determinada carga, ele continua, aí trabalha infinitamente. Aqui que a gente chama de vida infinita, porque a partir de um determinado valor, de um número de ciclos,
Aí, se ele não se rompeu, ele não se rompe mais, entendeu? Isso aqui é chamado limite de fadiga do material. Limite de resistência por fadiga. O limite de resistência por fadiga é a tensão em que o material pode ter vida infinita. Ou seja, a partir daquele momento, ele não se rompe mais. Por exemplo, o eixo vira-brequim de um automóvel, ele é projetado para a vida infinita. Ou seja, o engenheiro mecânico, então, na hora que vai projetar o eixo, o que ele faz? Ele projeta o eixo de tal forma que o carregamento, o esforço que vai ter no eixo, não vai ultrapassar essa tensão aqui. Eu estou trabalhando aqui, está entre 50% e 60% do limite. Então, por exemplo, se tem um determinado aço lá, que o limite de ruptura dele é de 200 giga, não, 300 megapascal, giga é o modo de elasticidade. O modo de elasticidade em torno disso aí, 300 gigapascal. A tensão do limite de ruptura de um aço é na faixa de 200, 300 megapascal. Então, se você tiver, por exemplo, vou projetar um vira-brequim de um carro, ou um eixo de um automóvel, alguma coisa assim, você vai projetar o quê? Vai projetar para que a tensão máxima que chega que o material suporta não pode ser maior que 50% do limite de ruptura. Se for maior que 50%, vai. E se for 50%, ele tem vida infinita. Ok? A não ter uma coisa ali que vai ultrapassar dele, mas o fadiga não vai se romper. E tem duas linhas aqui. Vai ter uma linha superior nesse diagrama. Esse aqui é o diagrama SN, tá? Diagrama de tensão, número de ciclos. Esse aqui, ó, diagrama da curva SN. O que tem? O que tem? O que tem em curvas aqui? Os experimentos que foram feitos aqui com eixos, eles ficaram dentro dessa faixa aqui. Por que isso? Ou seja, significa o seguinte, significa que para um determinado teste, o eixo se rompeu com 10 mil RPM, um material, um cubo de prova rompeu com essa tensão aqui, em torno de 86% do limite de ruptura, e outro com 80% do limite de ruptura. Agora aqui, por exemplo, chegando com 10 a sexta, vários corpos de prova se romperam, tá vendo? Um se rompeu aqui com valor aqui de 66% de limite de ruptura, o outro se rompeu com 50% de limite de ruptura. Isso, gente, é o mesmo material, tá bom? Mesmo eixo, mesmo acabamento, tudo. Isso aqui é devido a imperfeições do material. Materiais, mesmo sendo feito, fabricado em série, da mesma forma, mesmo assim você tem diferenças no interior do material, na rede cristalina, tem defeitos no material diferente um do outro, certo? Então, mesmo você tendo uma fabricação igual para o material, né? mesmo material, mesmo acabamento, mesmo processo de fabricação, mesmo assim, os defeitos no material eles são diferentes e leva a valores de limite de fadiga diferentes. Então, por exemplo, qual seria o limite de resistência à fadiga? Esse SF. O SF aqui, eu poderia considerar, ele fica entre 50% e 60% do limite de ruptura. Então, o valor aí aproximadamente seguro seria 50% do valor da tensão de ruptura, ok? Então, com aço aí, você pode considerar esse aqui, ó. O limite para ter vida infinita, você tem que ter o carregamento tem que ser até 50% do limite de ruptura.
Então, esse aqui é considerado o limite de resistência à fadiga. Ok? Um exemplo aqui, então. Ele suporta uma carga central que gira, eu botei gera, eu corrigi, gira, uma tensão de... Não, que gera, desculpa, que gera mesmo. Um eixo suporta uma carga central que gera uma tensão de tração e compressão máxima de 10 megapascal. Aqui está errado, o P é maiúsculo, né? Foi o erro de corretor que botou aqui, 10 megapascal, tem que corrigir. Ó, nos rolos, isso aqui no eixo, né? Nos rolos do rolamento se desenvolve uma compressão máxima de 10 megapascal. Calcular o intervalo de tensões, delta sigma, a amplitude da variação de tensão, sigma A tensão média, sigma médio, a razão de tensão R e a razão de amplitude. Então, eu tenho esse caso aqui. Ou seja, eu tenho um eixo que eu tenho um carregamento aqui que gera uma tensão máxima de 10 megapascal. Então, ele vai estar, ora vai estar com uma tensão de tração de 10 megapascal, em outro momento ele está com a tensão de compressão de 10 megapascal. E nos rolos, aqui assim, ele gera também uma tensão de 10 megapascal, tá vendo? Só que o que acontece com esse carregamento? O carregamento no eixo, ele é alternado. Ele, um determinado ponto vai estar com tração de 10 megapascal, girou 180 graus, vai estar com compressão de 10 megapascal. E o rolo aqui do rolamento, ele vai estar com uma tensão de uma compressão de 10 megapascal. Quando gira 90 graus, ele vai estar com uma tensão zero. A tensão aqui aqui é alternada, né? Aqui ela oscila. Então eu tenho aqui os dados, né, no eixo. Eu tenho uma tensão máxima de 10 megapascal e uma tensão mínima de menos 10 megapascal, porque está oscilando entre tração e compressão. Aí vamos calcular o intervalo de tensões, que é o delta sigma, é a tensão máxima menos a tensão mínima. Então vai ser 10 megapascal menos 10, porque a tensão mínima é menos 10 megapascal, então dá 20 megapascal. Então o intervalo de tensão é 20 megapascal, que no gráfico é esse valor aqui, certo? Então tem 10 megapascal positivo, 10 megapascal negativo. Então o delta sigma aqui, ele é de 20 megapascal. Aqui a amplitude da variação de tensão, que é o sigma A, ele é a tensão máxima menos a tensão mínima dividido por 2. A gente calculou aqui a tensão máxima menos a tensão mínima é 20, não é isso? Dividido por 2, 10. Então, a amplitude aqui é 20, a amplitude e o sigma A sigma megapascal. A tensão média é a tensão máxima mais mínima dividido por 2. A tensão máxima é 10, a tensão mínima é menos 10, dividido por 2 dá 0. Então, a tensão média é 0. Ok? Isso fica claro quando a gente olha para o gráfico. Quando a gente olha para o gráfico, eu tenho aqui, ó, a tensão está oscilando entre um valor positivo e um valor negativo. Positivo e negativo. A média é 0. Então, a tensão média aqui é 0. Ok? No caso alternado. Aí eu tenho a razão de tensão, é a tensão mínima dividido pela tensão máxima. A tensão mínima é menos 10, a tensão mínima é 10. Então, menos 10 dividido por 10 dá menos 1. Então, a razão de tensão é menos 1 megapascal. E a razão de amplitude
que é o sigma A, que é a amplitude da tensão, né, dividido pela tensão média, a amplitude da tensão dividida pela tensão média, vai ser 10, que é o sigma A, aqui, né, 10 megapascal, e o sigma médio deu zero, tá vendo? Então, 10 dividido por zero tende a infinito. Então, nesse caso aqui da tensão alternada, o R é menos 1 e o A é infinito. Ok? Aqui é o mesmo exemplo, né? Só que agora calculando por rolamento. O rolamento eu tenho, o carregamento ele a tensão máxima, gera uma tensão máxima de 10 megapascal e uma tensão mínima de 10, de zero. Ok? Porque o rolamento ele vai estar comprimido em 10 megapascal e vai livre de tensão. Em determinada posição, né, o rolo vai estar livre de tensão. O anel também do rolamento, gente, o anel também aqui, ele também vai sofrer fadiga. Por quê? Porque o ponto dele que está em contato com a esfera, ou o rolo, ele vai estar com a tensão máxima, esse ponto. E o ponto que não está em contato, ele vai estar sem tensão. É isso? Ele vai ter tensão ainda quando você se afasta. Você vai ter um ponto intermediário que vai estar sem tensão. Então, o anel que também do rolamento, ele sofre fadiga também. Também tem o esforço de fadiga aí, ok? Está sujeito a fadiga. Aqui nesse caso, então, do rolamento, do rolo, nós fizemos... Não, nós fizemos só o outro lá que chegou a... Então, eu tenho 10 megapascal máximo e 0 megapascal mínimo. O intervalo de tensões, 10 menos 0 dá 10 megapascal. Intervalo de tensão. Que é esse valor aqui mostrado no gráfico. O sigma máximo aqui é 10, o sigma máximo, o sigma mínimo é 0, então o delta sigma é 10, certo? Porém, a amplitude da variação de tensão, ela Peraí, não é esse aqui não, esse aqui, ó. A amplitude, ela é a tensão máxima menos a tensão mínima dividido por 2. Tensão máxima é 10, tensão mínima é 0, então vai ficar 10 menos 0, 10 dividido por 2, 5 megapascal. A tensão média também vai ser 5, porque é a tensão máxima mais a tensão mínima sobre 2. A máxima é 10, a mínima é 0, então 10 menos 0 sobre 2 igual a 5 megapascal. O sigma A aqui é igual ao sigma média, né? A amplitude é igual à tensão média. A razão de tensão tensão mínima sobre tensão máxima vai ser 0 sobre 10, 0 megapascal. Você viu que ele deu menos 1, tá vendo? Aqui deu 0. E a razão de amplitude é a amplitude sigma A dividido por sigma médio, que é 5 sobre 5. A gente já tem aqui, né, o valor de sigma A é 5, o valor da tensão média é 5 também. Deu 1 megapascal. Então, a gente tem aí temos aqui o cálculo um exemplo aí, né, do carregamento. Ó, o comportamento da função de carga. Aqui o carregamento em equipamento de serviço. Aqui é o equipamento rotativo, no caso de eixo, por exemplo, rolamentos, certo? Mancais de deslizamento. Tudo isso é sujeito a carregamento rotativo. Ok? Existem carregamentos que não são rotativos, né? O carregamento em equipamentos de serviço. É claro que o carro tem um monte de peças rotativas, né? Mas muitas peças dele não estão sujeitas a carregamento rotativo. O comportamento da função de carga no tempo para equipamentos de serviço não é definido tão facilmente quanto para as máquinas rotativas. Os melhores dados provêm de medições reais realizadas nos equipamentos em serviço ou operados sob condições simuladas de serviço.
A indústria automobilística, né, no caso do automóvel aqui, você tem esse tipo de carregamento, ó, são feitos testes, né, de dirigibilidade, que simulam diversos tipos de curvas. Por exemplo, quais são os carregamentos que tem num carro? Você fez uma curva, você vai ter uma força lateral ali na roda da frente, por exemplo, na roda dianteira, certo? Você passou num buraco, você tem um tipo de esforço nos pneus ali, na suspensão do carro, é isso? Então, ele está sujeito a esforços que não são tão bem conhecidos igual a máquina rotativa, igual um eixo que está girando lá a velocidade constante, por exemplo. Aí, nos testes, você usa acelerômetros, né, para poder verificar os carregamentos, transdutor de força, para ver as forças que são aplicadas, e são registradas, na verdade, isso aqui num software, para você fazer a análise depois, extensômetros, para ver o esforço de tração em determinadas peças. A indústria aeronáutica também é outra indústria que faz os testes para ver quais são os esforços que existem no avião. E esses esforços, gente, mesmo que eles não são tão sincronizados, né, como num esforço de máquina rotativa, mas os engenheiros eles tentam estabelecer padrões aqui para esses movimentos, para tentar fazer previsão aí do número de ciclos que o interessante aqui, qual que é para o engenheiro? O interessante é o número de ciclos que ele vai estar sujeito quando estiver trabalhando na vida real, para tentar fazer o cálculo lá quando que ele vai atingir o valor limite de rotação, né, para não ter mais rompimento de fadiga, que naquele gráfico que eu mostrei lá, em torno de 1 milhão ou 4 milhões de ciclos de carregamento. Ok? É feita aqui simulação de voo, né, o procedimento é adotado também em navios, plataformas marítimas de tração de petróleo, tudo isso você tem os testes a serem feitos para ver o carregamento de fadiga. Essa figura aqui representa, no caso de um carregamento aí cíclico, né, um ponto de nucleação, onde iniciou-se uma trinca aqui, um ponto de início de uma trinca, a trinca foi se propagando, tá vendo? Essas marcas aqui são chamadas marcas de praia, por parecer, ela parece as marcas que a onda deixa na areia, certo? Então, ela vem se propagando como se fosse uma onda, ela vai se propagando com o tempo, até atingir aqui uma ruptura catastrófica, até atingir uma ruptura repentina no ponto, né? Quando você pega um material que se rompeu por fadiga e serra o material, você vai lá na oficina e manda serrar, você vai ver uma superfície desse tipo aqui, entendeu? Essas ondas aqui de praia, que onde houve a propagação da trinca, até se romper. Aí aqui tem os carregamentos em equipamento de serviço, você tem os vários tipos de carregamento, certo? O A aqui, por exemplo, é um caso genérico, o B é um navio ou estrutura marítima, e o C é um avião comercial. Tá vendo? Aqui, por exemplo, no caso do avião, ó, você tem um voo suave, aqui você tem pouso, no pouso você tem um carregamento grande, né, quando tem um impacto do avião com o solo, impacto lá do trem de pouso com o solo, você tem um pico, carregamento, um outro carregamento suave, uma turbulência, quando o avião passa por uma turbulência, você tem um carregamento desse tipo aqui, certo? Parece até um eletrocardiograma esse aqui, né? Quem já fez quem já viu um eletrocardiograma aí, parece um eletrocardiograma. Então, você tem aqui as tensões, olha como as tensões flutuam, tá vendo? Uma outra parte suave aqui, um avião passando pelo temporal com raios e trovões, aí você tem uma sacudida no avião, né? Aí você tem o carregamento oscilando e um carregamento suave de novo. Aqui na letra B, um navio ou uma estrutura. No caso de um navio, você tem, por exemplo, um tempo moderado, um navio dessa forma. Passando por uma tempestade, isso aqui são edições feitas na prática, tá?
Passando por tempestade, ele fica sujeito a carregamentos mais fortes, né? Carregamentos maiores, esforços maiores, né? Uma situação leve, uma ventania, tá vendo? Tem um vento um pouco mais forte, situação leve. E carregamento diverso, aqui na letra A, no caso genérico, você tem período moderado, período de cargas leves, período de cargas leves também, período severo, tem períodos severos, né? E período de carga leve, período semissevero e período de cargas leves. Então, tem todo tipo aqui. Então, por exemplo, quando o engenheiro vai projetar, por exemplo, um equipamento desse, o que ele faz? Ele vai ver quais são os carregamentos que atingem aqui, ó, nessa região, quais são as tensões, e projetar para que as tensões máximas que ocorram aqui não sejam maiores do que 50% da tensão de ruptura. Ok? Você tem, no avião, você vai ver os esforços que ele tem, que ocorram nele, e projetar para que as tensões aqui, por exemplo, não sejam maior que 50% da tensão de ruptura, que é o limite de fadiga que a gente vê no gráfico CM. Ok? Veja bem, o avião pode, por exemplo, ou a máquina como um todo, pode, um determinado momento, o importante é que isso não seja, pode não ultrapasse o elástico do material no limite de ruptura, né? O limite de fadiga pode ser, o limite de resistência à fadiga, ele pode ficar, tá? Não ciclicamente, se ele for passado continuamente, aí pode levar a um rompimento. É isso que o engenheiro se preocupa. Mas, ocasionalmente, você ultrapassar o limite de fadiga, não tem muito problema, desde que você não atinja o limite de escoamento do material. Ok? Tensões. O critério de medição fala de fadiga, né? Atualmente existem várias técnicas de ensaios experimentais diferentes com propósito de realizar a medição do comportamento dos materiais com relação a tensões e deformações que variam ao longo do tempo. O primeiro que fez isso foi o engenheiro alemão, né, chamado Oehler, que a gente viu na aula anterior. Ele usou o eixo giratório, um balanço e um carregamento de flexão para obter variações de tensão com o tempo. O teste que ele fez foi o teste que eu mostrei aqui. Esse teste, ok? Também está mostrado aí, ó, o teste de fadiga mais comum é esse aqui. Você pega um eixo, bota ele para girar, e aí você consegue aqui girar, atingir milhões de ciclos aqui. Você botar uma rotação alta e deixa esse eixo girando. Se você botar, por exemplo, 3.600 RPM aqui, você vai ter o quê? 3.600 rotações por minuto, divide por 60 rotações por segundo. Aí, 60 rotações por segundo, aí você vê fazer uma continha rápida aqui, ó. Você vê quanto que vai atingir 1 milhão de rotações, 1 milhão de ciclos. Se você tiver 60 rotações por segundo, eu tenho 1 milhão, 1 vezes a sexta, dividido por 60, em número de segundos, em minutos, em horas, em dias. Gasta 193 dias, tá? Se você tiver um eixo girando a 3.600 RPM, em 193 dias, ele atinge 1 milhão de rotação, que é um número lá característico de... Pessoal, eu vou ficar por aqui hoje, que eu tenho uma reunião agora também do da engenharia, da parte colegial. Lá tem uma reunião que está marcada até para 2 horas, chega um pouquinho atrasado. Vou ficar por aqui hoje nessa aula aí. Eu vou
eu estou fazendo as aulas que eu trazei e vou disponibilizar lá no material. Semana que vem eu já começo com engrenagem, tá? A gente já vai terminar essa parte de fadiga aí. E tem uns cálculos para fazer em fadiga, eu vou resolver exercício também, colocar lá para vocês. Mas fadiga, a gente já vai estar encerrando daqui a pouco. A gente vai começar lá em engrenagens de dentes retos, que é o próximo assunto que a gente vai ver, e vamos tocar, ok? Então, vamos encerrar por aqui. Vocês têm dúvidas aí, comentários, questionamentos? Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom, vamos encerrar por aqui. Então, vou pedir que vocês possam dar um oi lá um oi lá, um boa tarde, no chat, para eu poder. Valeu, professor. Boa tarde aí, viu? Valeu, professor. Boa tarde. Falar você Boa tarde. aí. Falou.